Meus irmãos, Deus fez o querer dele na vida de Maria, na caminhada para Belém, nessa última parada. A gente contempla o profeta Isaías dizendo que uma virgem conceberá. Então o profeta tem essa grande missão de anunciar o que está por vir, de anunciar o que está para acontecer. E aí o profeta Isaías proclama, e eu queria que vocês pudessem voltar à primeira leitura. É no verso 14 da primeira leitura. Verso 14, quem encontrou pode ler juntos, todos. Pois bem, o próprio Senhor lhe dá um sinal. Então esse é o grande sinal que uma virgem conceberá. Então nessa viagem para Belém, Deus está comunicando ao nosso coração que uma virgem vai dar à luz. Uma virgem, veja, reflitam, como é que uma virgem pode dar à luz? Para percebermos o que? O agir de Deus. Para Deus nada é, para Deus a estéril se torna mãe de filhos. Para Deus o morto revive. Para Deus a nossa fé é fortalecida. Então para Deus não era impossível uma virgem conceber, porque quando Deus coloca a mão, irmãos, tudo muda. Quando Deus coloca a mão e a gente acredita, o velho se faz novo, a tempestade se faz bonança. Foi assim que aconteceu na vida daquela virgem que apenas se entregou em oblação a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. E ali ela concebeu e deu o nome de Emanuel, que vem significar Deus está conosco. Então essa profecia que o Senhor quer que a gente acolha nessa última semana, nesses últimos dias que antecede o Natal. O salmo de hoje faz um convite, o salmista faz um convite para nós, que abramos as portas para que ele, o Emanuel, possa entrar. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. O tempo de Natal é um tempo tão bonito, mas é um tempo tão corrido, é um tempo com tantas confraternizações, é um tempo com tantas trocas de presentes, é um tempo em que um frenesi toma conta do mundo econômico, das famílias, das empresas. Se a gente não tiver cuidado, a gente não vai abrir as portas para o Rei da Glória entrar. Então eu preciso sim, em meio a tudo isso, perceber essa festa, esse encontro, essa troca de presentes tem sentido, porque vai nascer entre nós o Emanuel, e nós vamos acolher para que ele possa entrar. Senão as festas vão acontecer e a gente não vai saber o motivo da festa. Muitas pessoas vivem o Natal sem saber por que estão vivendo o Natal. Festa a gente pode fazer todo dia, irmãos, quer dizer, nem sempre, né? Condeiro curto que está, fazer festa é luxo, não é? Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que fazer das nossas festas, das nossas ceias, por simples que seja, grandes banquetes, porque aquela ceia está sendo por conta do Emanuel, do Rei da Glória que vai chegar. Que possamos acolher em nosso coração. E esse Emanuel, ele tem nome, ele tem origem, ele tem descendência. Ele não é um profeta que chega em qualquer lugar. Ele chega em uma família que tem uma raiz. Por isso que São Paulo diz: Jesus, descendente de quem? Descendente de Davi, né? Filho de Deus. Por isso que é Emanuel, Deus conosco. Por isso que é Jesus Cristo.
Jesus é o descendente de Davi, e o Cristo é o filho de, quer dizer, o apóstolo Paulo quer mostrar as duas realidades de Jesus, as duas dimensões. Ele é homem, porque ele vem da raiz de Davi, mas ao mesmo tempo ele é Deus, porque nasce, ele é divino porque nasce do próprio Deus. Então é esse presente que nós vamos receber. Por isso que a gente não fica só com Jesus histórico. Jesus na manjedoura, ele está apontando a sua divinização, o seu messianismo. Por isso que a gente diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes ficamos só com Jesus histórico e sabemos tudo, e esquecemos que ele é Jesus o Messias, Jesus o consagrado, Jesus o enviado de Deus. Por isso que a gente compreende a sua missão, né? A gente compreende a sua missão. Nesses últimos dias também a gente aprende com um grande baluarte. Eu até estava pesquisando esses dias, né, sobre a adoção, e eu vi que José foi o primeiro pai adotivo da terra. Nunca tinha parado para pensar nisso. A adoção não começou agora há pouco tempo, não. A adoção começou quando José se abriu ao novo de Deus. Ele não foi avisado que o filho adotivo dele ia nascer, apenas nasceu. Ele não foi preparado por Deus em dizer que a namorada, a noiva, a futura esposa seria mãe do Filho de Deus. Por isso que ele na sua justeza, na sua hombridade, ele resolveu abandonar Maria em segredo. Irmãos, muitas vezes somos abandonados por escolhermos Deus. Maria escolheu a Deus. Maria não pediu, ó anjo Gabriel, deixe que eu vá avisar o meu noivo que vai acontecer isso. Por sua vez, José não tinha obrigação de entender também, mas José podia ter agido de maneira mais forte. Ele podia ter dito que Maria estava esperando o menino que não era seu, ia ser muito difícil. Mas Deus trabalhando já na vida de José, por isso que abandonou Maria em segredo. Mas Deus é Deus, Ele não faz a obra pela metade. Ei, Deus não faz a obra pela metade. E aí Deus se encarregou de mandar um anjo durante o sonho e disse a José o quê? José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito. Mas isso aqui já vem depois, irmãos. Acreditar quando, escute aí, acreditar quando tudo é claro é fácil. Acreditar quando as coisas são óbvias também é fácil. Agora você continuar acreditando que vai chover se o sol está tinindo na cabeça da gente. Acreditar que o milagre vai acontecer quando todo mundo e a ciência diz que não tem mais jeito. Mas José, ele acreditou. Não temas, porque o que vai acontecer é obra do Espírito Santo. E José estava muito sensível a Deus. José poderia ter dito: eu acho que eu tive um pesadelo, que isso não é sonho não, isso é um pesadelo. Que história é essa? Acontece essa revolução na minha vida. Se fosse a gente é porque eu fui dormir impressionado. A gente não diz isso quando temos aqueles sonhos. Eu acho que a pessoa falou tanto que eu à noite eu reproduzi de forma inconsciente. Mas José, por ser de Deus, ele apenas acordou, ele não duvidou dos sonhos e apressadamente ele se levantou e tomou Maria e acolheu o projeto de Deus. Veja como é que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha sem avisar a gente, até porque Ele não precisa avisar. Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as situações. Então neste caminho até Belém, como nós aprendemos a esperar, aprendemos a confiar,
aprendemos a abandonar sem Deus, aprendemos a silenciar, mesmo quando a gente não consegue entender, ao invés de reclamar, murmurar, blasfemar contra Deus. Mesmo assim, a gente também aprende que precisamos ouvir a voz de Deus. Então, que continuemos a caminho de Belém, sensíveis a Deus, e ali encontremos o Emanuel. Repito, quando uma criança é esperada numa família, a alegria toma conta do coração de todos. Imagina o Emanuel. Então já quero desejar, não estou ainda fazendo felicitações de um Feliz Natal, porque é no dia 24 aqui às 5 horas da tarde que vamos fazer isso. É no dia 25 também às 5 horas da tarde. Mas eu quero desejar que esses últimos dias, de chegada até Belém, seja uma oportunidade ainda de a gente acordar, de a gente levantar e tomar decisões de não parar, de não ficar em nossos medos, de não ficar em nossas ansiedades, de não ficar aprisionados nos nossos sistemas humanos, mas ouvir a voz de Deus e tomar a firme decisão de abraçar Jesus e de tomá-lo em nossos braços e fazer com que Jesus possa mudar a nossa história e mudar o sentido e dar sentido à nossa existência. Então isso é se preparar bem para o Natal. Então que Deus nos ajude e que a luz da fé que hoje nós acendemos possa iluminar principalmente as áreas da tua vida, da minha vida, que estão ainda obscurecidas. Eu sei que há entre nós pessoas contando os dias nos dedos e dizendo: meu Deus, será que esses dias vão continuar do mesmo jeito de todos os outros dias que já passaram? Então permita-se que a luz de Deus possa se acender dentro do seu coração e te fazer uma pessoa forte, e te fazer uma pessoa decidida, e te fazer uma pessoa esperançosa, e te fazer uma pessoa que levanta diante dos medos, diante das incapacidades, diante daquilo que o mundo vai nos colocando, mas que tenhamos a coragem e a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e fechar os ouvidos a tantas vozes humanas que às vezes se levantam e nos diz que não adianta, que a situação não vai mudar, que as coisas vão estar de mal a pior. Não, renuncia a esta palavra, porque essa palavra é mentirosa. A palavra de verdade, da verdade, é essa palavra que diz: levanta, não tenhas medo, acolhe Jesus, porque o que aconteceu é obra do Espírito Santo. Então o que vai acontecer ainda na tua vida, nesses últimos dias, não é obra do homem, não é obra do humano, mas é obra do divino, é obra de Deus que não para de trabalhar, desse Deus que não dorme, desse Deus que não cochila, desse Deus que pode fazer em 10 dias o que não aconteceu em quase um ano, em 350 dias. Peça ao Senhor, baixa um pouco a tua cabeça. Vem Espírito Santo, enche a minha vida, toca a minha vida, deixe que essa luz se acenda. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem em mim. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Reza nessa canção, toca em mim, Espírito Santo. vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Ainda com os nossos olhos fechados, com a nossa cabeça abaixada,
Agradece a Deus por essa parada. Agradece a Deus, é uma parada para reabastecer. Nós não paramos para descer do nosso transporte. Nós não paramos para desistir. Nós estamos hoje aqui, Senhor, parando para ouvir Tua palavra e para dizer: reabastece. Por favor, meu Deus, vem colocar no meu coração tudo aquilo que eu preciso para chegar até Belém. Retira de mim o cansaço, retira de mim o medo, retira de mim todas as preocupações. Retira, Senhor, os fardos pesados, as preocupações exageradas que me fazem muitas vezes repensar se eu devo chegar, se eu posso chegar, se eu tenho condições de chegar. E eu peço nessa hora que você possa entregar a Deus talvez aquele pecado que tem ali, insistido em você. Às vezes vem vozes inimigas e diz: você não é digno, você não é digna de chegar a Belém. Pare, não continue não. Você é digno sim, você é digna sim. Não deixe que nenhum erro, não deixe que nenhum tropeço, não deixemos que nenhuma tendência em nós nos convença que não podemos chegar a Belém. Você vai chegar sim, porque uma estrela vai te guiar até lá. Essa estrela é a estrela da tua fé. Assim como guiou os magos, vai guiar você também. Você precisa chegar a Belém com os teus presentes, com tudo aquilo que Deus te oportunizou neste ano. Você vai apresentar diante de Deus. Você não vai deixar que nenhum Herodes intervenha. Você não vai deixar, mas você vai se colocar com esse ânimo de fazer Belém ser uma realidade. E ali com os pastores, ali com as estrelas, ali com os anjos, você vai chegar e você vai entoar o cântico de vitória, um glória a Deus. O caminho está preparado, as luzes estão acesas, a estrela está brilhando e vai te conduzir até lá. Sinta essa presença de Deus, sinta a presença dos santos anjos.